Queridos, vamos abrir nossas Bíblias, livro de Josué, capítulo 7. Josué, capítulo 7. Josué, capítulo 7. Esse texto está logo que o povo de Israel, saindo do Egito, entra na terra prometida, já deixaram Jericó para trás, e aí depois da vitória sobre Jericó, é que nós encontramos essa história onde esse texto aqui se encaixa. Josué, capítulo 7. A Bíblia diz assim, queridos, o texto bíblico: prevaricaram os filhos de Israel nas coisas condenadas, porque Acã, filho de Carmi, filho de Zabdi, filho de Zera, da tribo de Judá, tomou das coisas condenadas. A ira do Senhor se acendeu contra os filhos de Israel. Enviando, pois, Josué de Jericó alguns homens a Ai, que está junto a Bet-Even, ao oriente de Betel, falou-lhes dizendo: subi e espiai a terra. Subiram, pois, aqueles homens e espiaram Ai. E voltaram a Josué e lhe disseram: não suba todo o povo, subam uns 2 ou 3 mil homens a ferir Ai. Não fatigueis ali todo o povo, porque são poucos os inimigos. Assim, subiram lá do povo uns 3 mil homens, os quais fugiram diante dos homens de Ai. Os homens de Ai feriram deles uns 36, e aos outros perseguiram desde a porta até as pedreiras, e os derrotaram na descida. E o coração do povo se derreteu e se tornou como água. Então Josué rasgou as suas vestes e se prostrou em terra sobre o rosto perante a arca do Senhor até a tarde, ele e os anciãos de Israel, e deitaram pó sobre a cabeça. Disse Josué: ah, Senhor Deus, por que fizesse esse povo passar o Jordão, para nos entregares nas mãos dos amorreus, para nos fazerem perecer? Tomara nos contentáramos com ficarmos dalém do Jordão. Ah, Senhor, que direi? Pois Israel virou as costas diante dos seus inimigos. Ouvindo isso, os cananeus e todos os moradores da terra nos cercarão e desarraigarão o nosso nome da terra. E então, que farás ao teu grande nome? Então disse o Senhor a Josué: levanta-te, porque estás prostrado assim sobre o rosto. Israel pecou e violaram a minha aliança, aquilo que eu lhes ordenara, pois tomaram das coisas condenadas e furtaram, e dissimularam, e até debaixo da sua bagagem o puseram. Pelo que os filhos de Israel não puderam resistir aos seus inimigos, viraram as costas diante deles, porquanto Israel se fizera condenado. Já não serei convosco, se não eliminardes do vosso meio a coisa roubada. Dispõe-te, santifica o povo e dize: santificai-vos para amanhã, porque assim diz o Senhor, Deus de Israel: há coisas condenadas no vosso meio, ó Israel. Aos vossos inimigos não podereis resistir, enquanto não eliminardes do vosso meio as coisas condenadas. Pela manhã, pois, vos chegareis segundo as vossas tribos, e será que a tribo que o Senhor designar por sorte se chegará segundo as famílias, e a família que o Senhor designar se chegará por casas, e a casa que o Senhor designar se chegará homem por homem. Aquele que for achado com a coisa condenada será queimado, ele e tudo quanto tiver, porquanto violou a aliança do Senhor e fez loucura em Israel. Então Josué se levantou de madrugada e fez chegar a Israel, segundo as suas tribos, e caiu sorte sobre a tribo de Judá. Fazendo chegar a tribo de Judá, caiu sobre a família dos Zeraitas. Fazendo chegar a família dos Zeraitas, homem por homem, caiu sobre Zabdi. E fazendo chegar a sua casa, homem por homem, caiu sobre Acã, filho de Carmi, filho de Zabdi, filho de Zera, da tribo de Judá. Então disse Josué a Acã: filho meu, dá glória ao Senhor, Deus de Israel, e a ele rende louvores, e declara-me agora o que fizeste. Não me ocultes.
Respondeu Acã a Josué e disse: verdadeiramente pequei contra o Senhor Deus de Israel, e fiz assim e assim. Quando vi entre os despojos uma boa capa babilônica, e 200 siclos de prata, e uma barra de ouro do peso de 50 siclos, cobicei-os e tomei-os, e eis que estão escondidos na terra, no meio da minha tenda, e a prata por baixo. Então Josué enviou mensageiros que foram correndo à tenda, e eis que tudo estava escondido nela, e a prata por baixo. Tomaram, pois, aquelas coisas do meio da tenda, e as trouxeram a Josué e a todos os filhos de Israel, e as colocaram perante o Senhor. Então Josué e todo Israel com ele tomaram Acã, filho de Zera, e a prata, e a capa, e a barra de ouro, e seus filhos e suas filhas, e seus bois, e seus jumentos, e suas ovelhas, e sua tenda, e tudo quanto tinha, e levaram-nos ao vale de Acor. Disse Josué: por que nos conturbaste? O Senhor hoje te conturbará. E todo Israel o apedrejou, e depois de apedrejá-los, queimou-os. E levantaram sobre ele um montão de pedras, que permanece até ao dia de hoje. Assim, o Senhor apagou o furor da sua ira, pelo que aquele lugar se chama o Vale de Acor, até ao dia de hoje. Vamos orar mais uma vez, queridos. Deus eterno, nós lemos a Tua palavra, uma narrativa que nos assusta, uma narrativa tão distante de nós, mas algo que feriu a glória e a santidade do Senhor. Nesse momento, ó Deus, no nome de Jesus, fala ao nosso coração, abra a nossa mente, dá-nos a capacidade de compreender, de entender, mas acima de tudo, de colocar aquilo que vem do Senhor em prática para as nossas vidas. Que o povo, nós como povo do Senhor, sejamos de fato um povo que agrade ao Senhor naquilo que somos e naquilo que fazemos, no nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Queridos, nós vivemos um tempo no nosso país em que muitos segredos estão sendo revelados. O juiz Sérgio Moro tem sido responsável por trazer a público boa parte de segredos que muitos imaginaram que jamais seriam descobertos. Gente tida em alta consideração como gente honesta, séria, gente íntegra. Como diz outro, a casa está caindo. Na verdade, a casa já caiu para muita gente. Gente poderosíssima no nosso país, homens dos mais ricos do nosso país, homens incluídos na lista dos mais ricos do mundo na cadeia, porque segredos foram revelados. E segredos revelados, muitas vezes, podem se tornar segredos perigosos, segredos que trazem grande prejuízo a alguém, segredos que geram situações complicadas e difíceis. Naturalmente que eu não quero que você abra o seu coração aqui, não fale de nenhum segredo seu para mim, por favor. Mas, quais são os nossos segredos mais secretos que nós não imaginamos que jamais alguma coisa venha à tona? Porque se alguma dessas coisas vierem à tona, o negócio vai ficar ruim, a coisa vai ficar complicada, difícil. O que nós temos aqui, queridos, é uma revelação de um segredo extremamente perigoso. A história aqui envolve uma família, uma grande família, a família de Acã, né? E aqui nós temos toda a descrição da família toda. Mas o que é interessante nós observarmos aqui, queridos, é o que segredos perigosos podem provocar numa situação como essa. O capítulo começa dizendo que depois deles terem conquistado Josué, eles partem para conquistar Ai, e os espias que ali foram dizem: olha, 2.000, 3.000 soldados são suficientes, a cidade é pequena, é fraca, não há necessidade de irmos com todos.
Tem muita gente cansada, nós já viemos de um tempo difícil, 2, 3 mil homens são suficientes. Josué separa esses homens e os envia para Ai, e chegando lá em Ai, versículo 4 diz que eles fugiram. Versículo 5 diz que eles foram derrotados. E tem uma expressão aqui que eu acho interessante, diz que o coração do povo ficou derretido e se tornou como água. Coração do povo ficou derretido e se tornou como água. Eu não sei o que é, algum médico aí me ajuda, o que é um coração que fica parecido com água, né? Mas o que dá a entender aqui, queridos, usando um termo bem nosso, a moral do povo foi lá embaixo. Tanto é que eles chegam para Josué, e o próprio Josué chega diante de Deus e diz: Deus, o que adiantou essa viagem toda? Por que o Senhor não deixou a gente ficar lá do outro lado do Jordão? Por que o Senhor colocou a gente desse lado daqui? Seria melhor ter ficado lá. Aquele sentimento de é melhor desistir antes que seja tarde. Aquela sensação de que os últimos 40 anos não valeram absolutamente nada. E agora o que aconteceria era uma catástrofe entre aquilo tudo. E aí nós lemos o restante da história. Josué ora, o Senhor responde a Josué. E o que Deus exige de Josué é que Josué trate da questão. É que Josué não coloque tudo isso que está acontecendo debaixo do tapete, como se nada tivesse acontecido. Mas para que ao invés deles viverem sujeitos àquilo que estava escondido, haja transparência, haja confissão de pecados, haja solução, e que aquele povo pudesse voltar a servir ao Senhor. O texto diz, capítulo 7, diz que Acã prevaricou, Acã pecou contra o Senhor, Acã desobedeceu a ordem do Senhor. E qual era a ordem do Senhor? No capítulo 6, versículo 18 e 19, ele vai dizer: guardai-vos das coisas condenadas, e não vos torneis malditos. Toda prata, ouro, utensílios são consagrados ao Senhor, irão para o tesouro do Senhor, mas não é para ninguém ficar com nada. E Acã, vendo toda aquela riqueza, aquela abundância de bens, não resistiu, e ele pegou um pouquinho para ele. O que é isso diante de tanta coisa? Um pouquinho. Algumas coisas, uma capa, alguns quilos, ouro, prata, algumas coisas simples, nada muito sério, ninguém haveria de sentir falta daquilo. Mas certamente a coisa não fica como Acã imaginou. Acã é descoberto, o seu segredo vem à tona, o seu pecado é escancarado diante de toda uma nação, envergonhado, frustrado, derrotado. E depois termina ele e a sua família mortos por causa disso tudo. O que esse texto nos ensina? Pelo menos 3 coisas, queridos. Em primeiro lugar, esse texto nos ensina de que o pecado é visto por Deus, ainda que não seja visto por mais ninguém. Ninguém sabe do meu pecado, ninguém sabe do seu pecado. Algumas coisas que talvez nós pecamos só aqui, só na nossa mente, só no nosso coração. Alguma coisa que às vezes cometemos numa situação ou num lugar em que absolutamente ninguém jamais ficará sabendo do meu pecado, do meu erro. E isso pode acontecer. Porém, o Senhor conhece. Deus não abençoa o povo para derrotar ali a cidade de Ai, porque Deus, antes de dar vitória para aquele povo, Deus queria santificar aquele povo. Ter um povo santo era muito maior e essencial do que ter um povo vitorioso, um povo conquistador. Deus estava muito mais preocupado com a santidade, com a honra daquele povo,
do que com aquilo que eles viriam de repente conquistar. Deus conhece a nossa vida, a nossa história. Deus conhece o nosso pecado. Deus conhece a nossa vida. E quanto a isso, queridos, há um aspecto positivo e um aspecto negativo. O aspecto negativo é que Deus conhece o meu e o seu pecado. Aquele que você imagina que ninguém sabe, Deus conhece, Deus sabe. Deus sabe onde você estava, Deus sabe o que você falou, Deus sabe o que você fez, Deus sabe tudo. Não há absolutamente nada escondido aos olhos do Senhor. Essa é a notícia ruim. Esse é o aspecto negativo, no sentido de que Deus conhece, e a palavra de Deus é muito clara, que nós haveremos de prestar contas de tudo quanto nós somos ou fazemos. Mas há um outro aspecto, é o aspecto positivo. Se no aspecto negativo, nós não podemos esperar outra coisa senão, assim como aconteceu com Acã, ser jogado lá no vale de Acor, ser apedrejado, ser queimado. Por outro lado, Deus já fez isso conosco. E fez isso conosco em Jesus Cristo. Jesus Cristo veio ao mundo, queridos, não é porque Ele diz, poxa, que povo bom, que povo legal, que povo santo, que povo íntegro, que povo honesto, que povo, gente, exemplar, esse povo é bom demais. Não. Deus enviou Jesus exatamente porque Ele conhece o meu e o seu pecado, o meu e o seu segredo. É por causa disso que Jesus precisou vir ao mundo. É por causa disso que Jesus, Ele não apenas veio ao mundo, mas Ele foi parar na cruz, crucificado. Porque hoje nós não precisamos mais experimentar o que Acã experimentou de ser apedrejado, de ser morto, por causa do seu pecado. Jesus já passou isso tudo no nosso lugar, isso tudo. E se Jesus realizou o que Ele realizou, é porque o Senhor nos conhece, é porque Ele sabe quem somos nós. Deus conhece o meu e o seu segredo. Deus conhece o meu e o seu pecado. Deus conhece o melhor de nós e Deus conhece o pior de nós. Haveremos de prestar contas de todas as coisas, mas por outro lado, nós podemos nos alegrar no Senhor, porque em Cristo Jesus, nenhuma acusação pesa mais sobre a nossa própria vida. Quem acusará os eleitos de Deus? Quem os condenará? Ele diz, já está resolvido. Cristo já nos justificou, Cristo já nos salvou, Cristo já foi à cruz do Calvário e agora nós estamos libertos de tudo isso. Deus conhece quem somos, sabe quem somos, ainda que ninguém mais conheça, ainda que ninguém mais saiba de coisa alguma. Segunda lição que nós aprendemos nesse texto, que o pecado não resolvido impede a vitória do povo de Deus, ainda que eles sejam suficientemente fortes para conquistar qualquer coisa. O povo de Israel estava diante de uma cidade pequenininha, fraca, frágil. 3.000 homens, 3.000 homens eram suficientes. Para qualquer estrategista, não haveria maiores dificuldades em derrotar Ai. Mas os homens de Israel foram derrotados. Por quê? Versículo 1, porque a ira do Senhor se acendeu contra os filhos de Israel. Versículo 12 e 13, o pecado impediu e limitou a ação de Deus em favor do seu povo. Mas prestem atenção, queridos, não que o nosso pecado impeça a ação de Deus, não que o nosso pecado não permita que Deus faça alguma coisa. O nosso pecado não é maior do que Deus. O nosso pecado, por mais horroroso que ele seja, não é isso que vai impedir Deus agir, mas Deus resolveu agir apenas no meio daqueles que o temem. Deus escolheu agir em favor daqueles que o levam a sério e resolveu
tirar a sua mão no meio daqueles que viviam com seus pecados e os seus segredos não revelados e não resolvidos. O pecado individual, isso aqui é importante, queridos. O pecado individual de um homem, de Acã, prejudicou toda uma nação, todo um povo. Quando as nossas autoridades no país, por exemplo, tomam decisões erradas, às vezes é um homem só, uma mulher só que toma a decisão, mas todos nós podemos ser prejudicados. O pecado de um homem só fez com que aquele povo fosse derrotado, com que 35 ou 36 homens fossem mortos, por causa de um homem, do pecado de um homem, do segredo de um homem. Grandes vitórias do povo de Deus podem não ser experimentadas por causa de pecados escondidos. E aqui, queridos, deixe-me dizer uma coisa. Deus age numa igreja, Deus opera numa igreja como a nossa ou como qualquer outra, não baseado no sentido de que o povo dessa igreja seja um povo sem pecado, de forma alguma. Mas Deus deixa de agir no meio de um povo que de forma proposital, que de forma intencional, esconde os seus pecados, não os confessa, não os deixa. O avivamento, o despertamento espiritual acontece quando Deus olha para um povo e sabe que esse povo é cheio do temor do Senhor. Quando Deus olha para um povo e sabe que esse povo leva a sua vida e a sua integridade e a sua honra a sério, porque é isso que dignifica, é isso que glorifica o nome do Senhor. Portanto, quando eu peco, quando você peca, quando nós de alguma forma pecamos e não nos arrependemos, não confessamos, não resolvemos, nós podemos não apenas estar prejudicando a minha própria vida, a sua própria vida, mas de repente o seu pecado pode prejudicar todo o povo de Deus, toda a igreja do Senhor. Terceira lição que esse texto nos ensina, queridos, que Deus conhece o pecado que os homens não conhecem, que o pecado de um homem pode prejudicar uma nação toda, um povo todo, e que o pecado de um homem leva a sua família à destruição, ainda que um só da sua casa seja responsável por aquilo. Família destruída. Nós vivemos dias em que as famílias têm sido destruídas aí aos montes. Não estou dizendo que famílias são destruídas só por essa razão, só por esse motivo. Não. Mas é interessante que no versículo 15, o que nós encontramos aqui é Josué registrando, falando a respeito de aquele que for achado, singular, aquele que for achado. Mas no versículo 17 e 18 está dizendo, mas a família, aquele que for achado é um homem na família, mas aquele homem na família prejudica toda a sua família, destrói toda a sua casa. Aquela família simplesmente deixa de existir por causa da responsabilidade do chefe da casa, que fez loucura em Israel e que pecou contra o Senhor. Queridos, precisamos lembrar de uma coisa: nós somos livres para pecar. Somos livres para pecar. Alguém teve uma vez me perguntou, pastor, eu posso fazer isso? Pode. Lógico, perguntando. Normalmente, quando em algumas situações as perguntas vêm, as pessoas às vezes perguntam algumas coisas para o pastor, na expectativa de que o pastor concorde com ele, porque aí ele alivia a sua consciência. E ele diz, poxa, o pastor me liberou para isso, agora eu posso ir. Né? Nós somos livres para pecar, podemos pecar, porém, nós não somos livres para escolhermos os resultados ou as consequências. Nós podemos cometer os pecados mais variados,
mais variados. Mas nós não podemos escolher, fazer a opção sobre qual é a consequência que eu desejo para o meu pecado. Eu não posso nem mesmo escolher, eu não sou nem mesmo escolher, quais serão as pessoas ou o grupo de pessoas que poderão ser prejudicadas com isso. Precisamos ter consciência, queridos, de que o primeiro grupo de pessoas que são prejudicados quando eu não ando segundo a vontade de Deus é a minha própria casa, é a minha família. Antes de prejudicar a igreja, antes de prejudicar a cidade, antes de prejudicar a empresa, antes de prejudicar qualquer coisa, o primeiro prejuízo vem para casa, vem para a família, vem para a esposa, no caso aqui, vem para os filhos. Ou pode ser, vem primeiro para o esposo, vem para os filhos. Ou pode ser, vem primeiro para os pais. Talvez, se for dos pais, vem primeiro para os filhos. E aí nós precisamos olhar para as nossas casas e para as nossas famílias e pensar seriamente sobre a nossa vida de integridade pessoal. O nosso compromisso de vivermos segundo a vontade de Deus. O nosso compromisso de não fazermos loucura, como Acã fez, de desobedecer e de quebrar a aliança com o Senhor. Porque senão, o primeiro lugar onde nós podemos trazer grandes prejuízos é a nossa família. Então nós temos 3 lições que esse texto nos ensina. Mas há algumas coisas, queridos, que nós precisamos pensar, olhando esse texto de forma mais ampla, mais geral, e que nós precisamos refletir sobre isso. Primeiro, esse texto me faz pensar sobre a responsabilidade ou limite entre o pecado individual e o pecado coletivo. É interessante que o pecado aqui de um homem se tornou o pecado de um povo. Eu não sei exatamente, aí quando eu estou dizendo que eu não sei, é porque eu não tenho essa medida. Quando é que o meu pecado é só meu? E quando é que o meu pecado se torna um pecado coletivo? Quando deixa de ser o pecado do Jonatas para ser o pecado da igreja. Quando o pecado cometido que aparentemente não vai atingir ninguém, de repente Deus tira a sua mão e diz: eu não abençoo enquanto esse povo não resolver essa questão. Pensando nisso, queridos, nós precisamos pensar seriamente sobre a minha responsabilidade com os meus pecados individuais, para que isso não se torne um pecado coletivo, tanto no que diz respeito à igreja, quanto no que diz respeito à nossa própria sociedade. Segunda coisa que me faz pensar nesse texto, tem a ver com um texto que encontra-se lá em Oséias, capítulo 2, versículo 15. O que nós vemos aqui, e a família de Acã e a sua família, eles são mortos no Vale de Acor. O Vale de Acor, ou Acor, significa Vale dos Problemas, Vale da Confusão, Vale dos Problemas. E é interessante que lá em Oséias capítulo 2, versículo 15, o Senhor através de Oséias diz: e eu farei do Vale de Acor uma porta de esperança. Eu farei do Vale de Acor, do Vale dos Problemas, do Vale da Frustração, do Vale do Pecado, eu farei desse vale uma porta de esperança. Quando eu penso nisso, queridos, nesse Vale de Acor ser transformado numa porta de esperança, eu vejo a graça do Senhor se manifestando sobre nós. Deus nos abençoando apesar de nós mesmos. Deus restaurando a nossa vida apesar de nós mesmos. Deus tratando na nossa vida, da nossa casa, da nossa família, do nosso país, da nossa igreja, apesar de nós mesmos. É Deus que transforma, diz o texto, o Vale de Acor em porta de esperança. E aí, quando eu penso nisso, de forma muito séria, eu reflito sobre
aqueles males que por graça e por misericórdia, só por graça e misericórdia, Deus transforma aquilo e Ele ainda nos abençoa. Prestem atenção numa coisa, queridos. Nenhum bem que Deus faz, nenhuma transformação de porta de esperança a partir de um vale de Acor é justificativa para qualquer pecado. O pecado será sempre pecado. Ainda que Deus tome aquela situação e até transforme em benefício, em bênção. Ele só faz isso, não porque o pecado deixou de ser pecado, ou porque o pecado deixou de ser sério ou grave, mas é porque a graça dele é muito maior do que o nosso pecado. Gênesis capítulo 50, José, depois da morte do seu pai, recebe os seus irmãos temerosos de que José agora, a partir daquele momento, fosse vingar deles. José vira para aqueles homens e diz: olha, Deus transformou em bem o mal que vocês fizeram. Deus transformou em bem o mal que vocês fizeram. A porta de esperança a partir do vale de Acor. O que eu quero dizer com isso, queridos, de forma bem prática, é que nós podemos tomar aquelas situações que nós nos envolvemos, que os erros praticados, os segredos escabrosos que nós guardamos no nosso coração, na nossa história, e clamar por graça e misericórdia, para que Deus transforme o seu vale de Acor numa porta de esperança. Há esperança, há esperança. O Evangelho é uma proclamação de esperança. Quando Jesus está morto, ele diz: da morte veio a ressurreição. Quando alguém não sabe para onde ir, Deus aponta o caminho certo. Ele diz: eu sou o caminho. O Evangelho é uma palavra de esperança. E o mal vivido aqui, por graça e por misericórdia do Senhor, pode ser transformado em grande bem para cada um de nós. Terceira reflexão aqui a respeito dessa história, sobre as experiências de derrotas e vitórias. Derrotas e vitórias. A vitória nunca é permanente. A derrota não precisa ser definitiva. O povo aqui venceu Jericó de forma milagrosa, espantosa, sobrenatural. Não precisaram fazer nada a não ser rodear a cidade. Rodear a cidade. E Jericó, para quem já esteve lá em Jericó, não era uma cidade gigantesca, não era uma cidade como Botucatu, do tamanho de Botucatu, era uma cidade relativamente pequena. E diz que aquele povo rodeou a cidade uma vez, duas vezes, durante 7 dias, rodeando a cidade. No final das voltas que Deus disse que era para eles darem para aquela cidade, o povo tocou a trombeta, o povo quebrou os seus vasos de barro, o povo gritou dando glórias ao Senhor e a cidade veio ao chão. Eu fico pensando, queridos, que no coração daquele povo existia o sentimento: poxa, depois disso, quem que nos segura? Daqui para frente a gente vai chegar assim e só soprar numa cidade ainda menor do que Jericó, a gente só vai soprar na cidade e ela vai cair. As vitórias, elas não duram para sempre. As vitórias, nós podemos experimentá-las hoje, mas não significa que nós vamos experimentá-la amanhã, depois de amanhã e sempre. Agora, nós não precisamos transformar a derrota em alguma coisa definitiva. O povo de Deus aqui passa por esse momento. Vencem Jericó, são derrotados em Ai. Resolve-se o problema, agora eles vencem Ai. Tudo depende, queridos, em primeiro lugar da vontade de Deus, mas também da atitude desse povo, que resolve os seus problemas diante do Senhor. Mas acima de tudo, acima de qualquer outra coisa, esse texto, queridos, é uma chamada ao arrependimento. Ainda que a gente possa descobrir mais um monte de outras lições, pensar, estudar mais o texto, pensar nisso, pensar naquilo, ainda que a gente tire as conclusões mais diversas desse texto, há uma coisa que é muito clara aqui:
Deus chama o seu povo ao arrependimento. Há um livro já antigo, bem conhecido, chamado Por que Tarda o Pleno Avivamento? E o seu escritor, Leonard Ravenhill, ele diz: há pecado no arraial, há alta traição, terei sido eu, serei eu. Em nossas fileiras o pecado causa derrota e estagnação, estará ele em mim, Senhor? Há coisas condenadas, capa e ouro, há pecado entre velhos e jovens, pecado que leva Deus a retirar a sua bênção, estará ele em mim, Senhor? Estará em mim? Estará em mim? Estará ele em mim, Senhor? Esse texto, queridos, acima de tudo, não é para nós refletirmos sobre a teologia da ação de Deus no meio do pecado, ou como se faz para mudar uma situação, acima de qualquer outra coisa. Esse texto é para nos chamar ao arrependimento, para termos plena consciência de que o nosso Deus nos conhece, sabe, conhece o meu pecado, o seu pecado, os nossos erros, sabe aqueles segredos que nós nunca resolvemos com Ele, aquelas coisas que a gente prefere nem pensar, nem imaginar. Deus conhece todas as coisas, e acima de qualquer coisa, o que Deus deseja é que haja em nós arrependimento, é que haja em nós confissão, e que haja em nós o compromisso de abandono, de transformação da nossa própria vida naquilo que nós precisamos voltar para o Senhor. A Ti, ó Senhor, pertence a justiça, e a nós o corar de vergonha, disse Daniel. Isaías diz: eis que a mão do Senhor não está encolhida para que não possa salvar. A mão do Senhor não está encolhida. A mão do Senhor está sempre estendida para abençoar, para salvar, para restaurar, para agir. Mas Ele continua: mas os nossos pecados fazem separação entre nós e o nosso Deus. Os nossos pecados encobrem o seu rosto de nós, para que Ele não nos ouça. Mas Isaías também vai dizer: buscai o Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está perto, deixe o perverso o seu caminho, o iníquo os seus pensamentos, converta-se ao Senhor e Ele se compadecerá dele, e volte-se para o nosso Deus, porque Ele é rico em perdoar. Volte, porque Ele é rico em perdoar. E finalmente, queridos, a palavra de João Batista: eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Deus nos chamou, queridos, não para uma vida de vergonha, não para uma vida de constrangimento. Deus nos chamou para uma vida autêntica, viva, vibrante na presença dEle, sem medo, sem temor, ainda que pecadores como somos, ainda que falhos como somos, ainda que errando como erramos. Mas Ele nos quer diante dEle como somos, como estamos, porque Ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Esse texto, portanto, queridos, é um convite ao arrependimento. É um convite para que você possa confessar os seus pecados, os seus segredos ao Senhor, e Ele certamente se compadecerá, porque Ele é rico em perdoar, Ele é grandioso para perdoar, e diz Jeremias que Ele não se lembra mais dos nossos pecados quando resolvidos com Ele. Queria chamar o pessoal do louvor para nós cantarmos, por favor. E enquanto nós cantamos esse próximo cântico, queridos, que seja um tempo para você colocar o seu coração diante de Deus, e fazer talvez uma oração semelhante aqui a que Leonard fez. Há pecado no arraial, há alta traição, terei sido eu. Em nossas fileiras o pecado causa derrota e estagnação, estará ele em mim. Há coisas condenadas, há pecados entre velhos e jovens, pecados que levam Deus a tirar do povo e de mim mesmo a sua bênção.
há alguma coisa em mim pelo qual Deus possa fazer essas coisas, é um tempo para você e o Senhor, para abrirmos o nosso coração diante dEle. Você não precisa confessar e declarar nenhum segredo para mim, nem para ninguém, é você e o Senhor. É um tempo para que a gente possa experimentar uma paz que só Ele pode dar, a partir de eu abrir do nosso coração com sinceridade diante do Senhor. Vamos cantar, e enquanto cantamos, nós colocamos a nossa vida diante da presença do Senhor. Pé, vamos ficar em pé para nós cantarmos mais uma vez. Senhor Deus, nós buscamos a Tua presença, nós buscamos ao Senhor porque o Senhor nos conhece, e o Senhor resolveu na eternidade nos amar, apesar de nós mesmos. O Senhor conhece os segredos da nossa vida e da nossa história, o Senhor sabe de todos os nossos erros, o Senhor sabe de todas aquelas coisas que já nos arrependemos, daquelas coisas que guardadas na alma, no coração, ainda não foram acertadas diante da Tua presença, não foram colocadas aos pés da cruz. Ó Deus, a minha oração nesse momento é que o Senhor gere em nós um grande quebrantamento, uma sensibilidade para o pecado, para que o pecado jamais gere alegria no coração de quem quer que seja, que o pecado seja amargo, que o pecado seja doído, que o pecado tire a paz, que o pecado tire o sono, que o pecado não encontre em nós lugar confortável para fazer habitação e morada. Ó Deus, incomoda-nos sempre, sempre, sempre
todas as vezes que nós estivermos desejosos e voltados para vivermos fora da Tua vontade. Dê, Senhor, uma sensibilidade espiritual para que a gente tenha nojo do pecado, para que o pecado jamais seja objeto de prazer, algo para os nossos olhos desejarem. Mas Deus, o Senhor sabe que nós somos tão limitados e continuaremos carecendo da Tua graça e da Tua misericórdia. Te louvamos por Jesus Cristo, que já morreu, que já deu a sua vida, que já ressuscitou por cada um dos nossos pecados. E nós exaltamos e nós glorificamos o Teu nome por isso. Não há maior mensagem, não há nada mais sublime, nada mais rico, nada tão importante quanto isso. O Senhor Jesus morreu pelos meus pecados, pelos nossos pecados, e agora nele nós somos declarados justos, somos aceitos diante da Tua presença. Ó Pai, que nós nos lembremos continuamente disso e vivamos sempre para a glória do Teu nome. Ó Deus, abençoe cada um dos amados que aqui estão hoje. Abençoe aqueles que por acaso estejam assistindo o nosso culto ao vivo, aqueles que assistirão depois. Gera no coração de cada um de nós profundo quebrantamento e o desejo de vivermos uma vida que seja agradável ao Senhor. Carecemos do auxílio do Senhor em todas as coisas na nossa vida. Temos uma nova semana, Deus, em que carecemos e precisamos da mão do Senhor estendida sobre as nossas vidas. Não retire de nós a sua mão, não retire de nós a sua bênção. Ajuda-nos em todas as coisas, em todo o tempo. Guarda o Teu povo, livra o Teu povo de todo mal, protege a casa de cada um, a família de cada um. Abençoe aqueles que estão viajando agora, seja no período de férias, seja no feriado, onde quer que estiverem, ó Deus, que eles sejam guardados pela boa mão do Senhor. Abençoa-nos como igreja. Senhor, é a igreja do Senhor, sem o Teu auxílio nós não poderemos fazer coisa alguma. Derrama sobre nós um avivamento de santidade, de sensibilidade espiritual para vivermos cada vez mais no desejo de agradarmos ao Senhor. Dá-nos da Tua paz, dá-nos da Tua bênção, e que o amor de Deus, e que a graça salvadora e redentora de Jesus Cristo, e que o consolo, a direção, mas principalmente a santidade do Espírito, repouse sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre todo o povo de Deus, hoje e para todo sempre. Amém.